Olá a todos os espectadores da TV Interior. Ano de 2020, estamos aqui novamente sendo recebidos pelo coronel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo conterrâneo Roberto Robadei, que sempre nos recebe muito bem aqui. É uma honra estar presente aqui, Robadei, porque é importante a gente estar levando para a população que assiste a TV Interior, e graças a Deus a audiência é cada vez maior, crescente após os trabalhos que vemos realizando aqui na nossa região. E a importância de um cidadão como você, da nossa região, que conhece a nossa realidade e que exerce essa função tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Agradecer por você estar nos recebendo mais uma vez aqui no Comando Geral. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Sempre bom poder falar para os amigos lá da região, e a sua TV nos propicia isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. A gente que agradece, Robadei. Sabe que o seu tempo é muito ocupado, sabe dos compromissos constantes do qual você é requisitado. A gente sempre tenta estar levando informações pertinentes àquilo que concerne a sua área, né? Ou seja, a segurança da população, as estratégias para que a população possa tocar sua vida com tranquilidade. E a gente sabe que durante o seu comando você tem tido bastante desafios, né? Recentemente foi toda essa quantidade de chuva que afligiu o Brasil, né? A gente viu Minas Gerais, Espírito Santo, agora recentemente São Paulo, e o Rio de Janeiro não deixa de ser diferente. Quais foram as principais ocorrências que atingiram o nosso estado durante esse período das chuvas de 2020? Nós tivemos um período de chuvas aí muito intensas que castigaram a região norte e noroeste, né? Estava me dizendo aqui que a TV chega lá em Pádua, por exemplo, onde nós tivemos o transbordo do Rio Pomba, deixando 379 pessoas afetadas lá, entre desabrigados e desalojados, vários outros municípios da região. E depois nós tivemos chuvas também aqui no Rio, na Baixada, na região sul, com também centenas de pessoas afetadas. Hoje nós temos no estado mais de 15 mil desalojados e quase 300 desabrigados, pessoas que não vão poder voltar para suas casas. Então, embora tenhamos poucas mortes esse ano, felizmente, aqui no estado em relação a outros anos, né? Em 2011 foram quase 1000 mortes naquele episódio da região serrana. Esse ano nós estamos aí, felizmente, com menos de 10 mortes, 10 óbitos relacionados à chuva aqui no estado. A gente ainda está no meio da temporada de chuvas. Eu brinco que eu só costumo relaxar em meados de abril. Antigamente eu tinha como referência o 31 de março, porque eram as famosas águas de março fechando o verão, mas a experiência nos mostrou, por exemplo, com o Morro do Bumba, que aconteceu dia 9 de abril, se não me engano, aliás, dia 7 de abril, dia 9 de abril, nós tivemos também uma chuva muito forte aqui em outro ano no Rio de Janeiro. Então a gente só está descansando mesmo lá para 15 de abril. Ainda falta cerca de um mês aí para a gente poder dizer que a temporada de chuvas passou no estado. E aí depois entra a nossa preocupação com a estiagem. A gente tem aí o mês de maio, que eu às vezes tiro férias, e depois até outubro, setembro, outubro, com a estiagem, com muitas queimadas. A nossa região aí é muito afetada. É importante que a população se conscientize de não realizar queimada, não queimar aquelas folhas que ele normalmente varre e junta, faz um montinho de folhas e bota fogo, porque ele vai perder o controle uma folha vai saltar nessa época de estiagem
e pode causar um grande incêndio. Então é importante que a população também tenha essa consciência. Aqui no estado nós vivemos esses dois momentos, esses ciclos, né? Pouca chuva e muita chuva. E no nosso dia a dia, ontem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros fez mais de 1.800 atendimentos, a maioria deles, ou grande parte deles, para atendimento pré-hospitalar. Foram 607 atendimentos de ambulância, 159 socorros a eventos de trânsito, 135 operações terrestres, que são arrombamentos. Tudo em um dia. Isso foi só ontem, nas 24 horas de ontem. Incêndios, escapamento de gás, 69, somando esses dois aí que são a característica do Corpo de Bombeiros, né? Hoje é 8% da nossa atividade. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro procurou diversificar as suas atividades para atender mais a população, usar a nossa excelência, que começou lá em 1856 com o foco do combate a incêndio. Como hoje cada vez menos, até devido à legislação, nós exigimos que as edificações sejam seguras, estejam dentro das normas. Com isso a gente conseguiu manter o número de incêndios estável desde 1976, que não há um grande aumento do número de incêndios, e o que temos é aumento do número de acidentes de trânsito, atendimentos de ambulância, e a gente procurou levar essa excelência do serviço do Corpo de Bombeiros, que a gente tem a honra de, nos últimos 11 anos, numa pesquisa do IBOP, o Corpo de Bombeiros é a instituição mais respeitada, mais admirada pela sociedade brasileira, e nós temos essa missão de manter esse índice, né, como um ex-comandante aqui, o Coronel Simões, dizia. A gente tem a missão de... O sarrafo está muito no alto e a gente tem que continuar botando esse sarrafo cada vez mais alto, e a tropa, a quem eu agradeço, ela é dedicada, ela responde a todas as necessidades da população. É uma complexidade muito grande, né, Robadê? Porque é óbvio que esse índice, ele tende à excelência e depende de mais da população do que da própria corporação. Ou seja, quanto mais a população toma as medidas de precaução, a questão do aumento até da própria instrução, da educação das pessoas, para evitar uma série de coisas que o bombeiro vai somente para remediar. Ou seja, a população pode ver a complexidade do trabalho. São acidentes terrestres, acidentes de carro, incêndios, queimadas, enchentes. É toda uma complexidade aí que causa os deslizamentos, ou seja, lixo na rua, lixo nos rios, o foguinho do matinho, às vezes pode parecer inofensivo a biga do cigarro, pessoas soltando balões e uma série de questões em períodos complicados até. Então, ou seja, é toda a complexidade do corpo que o Corpo de Bombeiros exerce. Nesse momento, nós estamos com 48 atendimentos na rua ao mesmo tempo, em todo o estado. Nós temos 115 quartéis, unidades operacionais, e elas estão atendendo agora tem um atropelamento de trem, um atropelamento de moto, uma colisão de auto versus moto, uma captura e salvamento de um cachorro, uma queda de moto. Então Isso está tudo registrado para você que está vendo aqui, é tudo computadorizado. Chega as informações, o Coronel Robadey tem aqui um tablet, onde ele está sempre atualizado de tudo que está acontecendo. Tem inclusive uma tela aqui enorme, que a gente já pegou algumas imagens para mostrar para você. E tudo isso, todas essas informações vai chegando aqui e as decisões vão sendo tomadas, né, Robadey? Exatamente. Isso é fundamental para nós, com essa complexidade, com essa gama de eventos que nós temos hoje. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, nós tínhamos 10 quartéis grandes. Hoje são 40 quartéis grandes e mais 60 75 quartéis menores.
são os destacamentos, né? Então, o Corpo de Bombeiros cresceu muito, aumentou a sua gama de serviços que ele presta para a população, e para gerenciar isso tudo nós precisamos usar a tecnologia de informação. Tudo é lançado em tempo real no sistema e nós podemos acompanhar toda a operação da corporação em tempo real. Isso é fundamental para uma boa gestão da nossa corporação. Fala um pouquinho da implementação desse sistema, desses softwares. Como é que foi esse processo? Aonde que surgiu a ideia? Como é que isso foi se estruturando nos quartéis? Há muitos anos para poder centralizar essa informação. Há muitos anos que o Corpo de Bombeiros busca essa solução tecnológica para registrar e para acompanhar as suas ocorrências, e de uns tempos para cá nós já tivemos soluções caseiras. Hoje nós temos um sistema que foi comprado, que é o melhor sistema de despacho de socorro do mundo. É um sistema internacional, uma grande empresa que desenvolve isso para os corpos de bombeiros do mundo todo. Nós licitamos isso já há alguns anos e hoje a gente aperfeiçoa. Eu tenho aqui uma equipe que trabalha e eu peço, eu preciso dessa informação, e aí rapidamente eles criam aqui uma tela para eu poder acompanhar. Recentemente, eu quero saber tudo que é relacionado com chuva em tempo real, para ele me destacar quantas ocorrências de chuva nós estamos tendo. Por exemplo, nas últimas chuvas aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a ter 800 ocorrências em 2 dias e meio. A gente atende normalmente 1.200 ocorrências por dia. Nesses dias de chuva foram 800 ocorrências só relacionadas com chuva. E com isso a gente começa a filtrar, acompanhar, cobrar dos quartéis que atenda rapidamente, porque obviamente você não consegue atender 800 ocorrências ao mesmo tempo, você tem que priorizar. Então uma árvore caída numa rua, a gente prioriza. Essa rua é muito importante, é na Avenida Brasil, está fechando o trânsito, ou é numa rua sem saída que os moradores conseguem pular a árvore ali, não causa um transtorno tão grande para a cidade. Então tudo isso a gente tem uma priorização e nós vamos acompanhando aqui em tempo real, cobrando, no meu caso, os comandantes dos quartéis, por que um atendimento não está sendo feito. Eles todos têm também as suas dificuldades, mas é com essa gestão que a gente consegue prestar esse bom serviço para a sociedade. Você relatou que, lógico, não tem padrão de comparação o que aconteceu em 2011, mas foram 10 incidentes fatais, mas um decréscimo desses números vem sendo acompanhado. Você acredita que as ações contínuas do Corpo de Bombeiro, o trabalho da Defesa Civil nos municípios, nas regiões, tem começado a oferecer essa melhor olhar da população e dos gestores locais para as áreas de riscos, para evitar maiores tragédias. Ainda, infelizmente, há casos de risco de pessoas que não têm essa facilidade, mas a gente percebe que em todo o estado o trabalho local das defesas civis tem permitido que esse risco se diminua, né? Nós tivemos um grande aprendizado em 2011, né? Eu tenho certeza que lá em Nova Friburgo, por exemplo, nós demos um alerta para as comunidades de área de risco. Eram 40 comunidades na época, nós demos um alerta por celular, ligando para as associações de moradores, para os líderes comunitários, para que eles avisassem as comunidades. Mas hoje nós temos sistema de alerta e alarme por sirenes em vários pontos do estado. Os municípios estão assumindo esse serviço, que é de fato obrigação deles, e com isso a gente tem hoje uma condição muito melhor do que tínhamos em 2011, que o sistema de alerta e alarme dependia do líder comunitário confiar na Defesa Civil e passar a informação para a sua comunidade. Hoje a gente aperta um botão aqui e toca uma sirene lá em Petrópolis. Então o uso da tecnologia para levar melhor a informação para a sociedade. E é muito importante
Eduardo, a gente está divulgando o alerta por SMS. Todo mundo tem um celular hoje em dia e você pode se inscrever mandando um SMS gratuito para o número 40199 com o seu CEP. Por exemplo, você que é de Cantagalo, você pode mandar o seu CEP de Cantagalo, que é 28500-000, sem pontos e sem traços, para o número 40199. E com isso você passa a receber informações relativas ao município de Cantagalo. Se for ter uma chuva forte em Cantagalo, a Defesa Civil vai te avisar através de um SMS desse serviço, nesse número. E também vai te avisar quando o risco passar. E aí você pode voltar com segurança para sua casa, você pode observar se a sua casa precisa de uma vistoria da Defesa Civil, que caiu um barranco por trás da casa, que está alguma coisa estranha, e aí você então, alertado do que fazer, vai ficar mais protegido, e é sempre muito importante nós dar um valor à nossa vida e à vida dos nossos familiares. Você comentou sobre, em 2011, de um líder comunitário, e a informação não circulava tão rápido, né? Hoje em dia, existem vários recursos para que a informação seja imediata, instantânea. Você citou aí esse serviço fundamental, as pessoas poderem aderir a um serviço que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil oferece à população. E como é que é essa relação com os institutos de meteorologia, quão eficaz esses serviços têm se tornado, a confiabilidade, a previsibilidade de eventos, de fatos, como é que tem sido esse estudo e o avanço dessa ciência no Brasil? Hoje o Brasil tem um dos melhores computadores do mundo para acompanhar o clima em todo o território nacional e até nas Américas. E às vezes as pessoas me perguntam assim, eu faço aniversário no domingo, vai chover? No domingo eu não sei, nós estamos na quarta-feira, mas de hoje para amanhã, em 24 horas, em 48 horas, a gente tem uma previsão muito boa da chuva que vamos receber. E com isso, nós temos dado alertas para a população, o que certamente está salvando vidas. A gente tem dado alertas com pelo menos 24 horas e, eventualmente, com um máximo de tempo próximo do evento, com 2 horas. A gente consegue dar com bastante precisão entre 24 e pelo menos 2 horas de um evento mais grave. A gente consegue avisar a população, principalmente através do SMS. Hoje nós temos um pouco mais de 1 milhão de pessoas cadastradas no SMS, nesse serviço de SMS, sendo que o Estado tem 16 milhões de pessoas, 18 milhões de pessoas que podem se cadastrar. Certamente que a grande maioria já tem o seu celular para receber SMS e elas podem se cadastrar, e a gente aumentar esse número de pessoas cadastradas certamente vai salvar muitas vidas. A gente viu que em 2011 foi a Serra, agora foi as enchentes dos rios afluentes, principalmente na área norte e noroeste. Quando você olha para o estado do Rio de Janeiro, Robadei, até para a gente fazer um alerta geral, quais são os principais setores que deixam a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda preocupado? Ou isso é muito ocasional, é uma coisa de previsibilidade difícil? Porque eu imaginaria que Friburgo receberia uma tromba d'água tão violenta naquela época, ou então um volume tão agora acentuado em outra região. Por que existe também essa imprevisibilidade em relação a áreas tão distintas? É muito difícil de prever, né? Não, como eu estava te dizendo, eu não sei com precisão onde vai chover semana que vem, mas de hoje para amanhã a gente consegue saber com precisão. Nós demos um alerta para a região norte e noroeste, a gente não consegue evitar que chova, mas avisar a população que vai chover, a gente consegue com bastante precisão com 24 horas. E com 24 horas você consegue ir para casa de vizinho, descobrir onde é o abrigo que a prefeitura está colocando à disposição da população. E isso, Eduardo, é feito no mundo todo. Eu estava acompanhando outro dia na TV uma
tempestade de neve na Áustria, e as pessoas foram todas para um centro comunitário e ficaram esperando a tempestade de neve passar. E depois voltaram para suas casas, tiveram que tirar a neve que estava cobrindo as casas. É uma coisa que acontece na Suíça, cada país com as suas características e que convivem com o risco. Ninguém está livre de riscos. O Japão é toda uma área de risco e eles convivem com esse risco. E tomam as medidas adequadas, a população é treinada, é preparada para tomar as medidas adequadas. Inclusive é preciso que a população saiba, e o Japão entendeu isso em 1995, no terremoto de Kobe, que os serviços públicos de emergência demoraram a chegar para salvar as pessoas. E isso a gente precisa se acostumar com isso, e a população precisa buscar treinamentos, a gente vive oferecendo, para que uma pequena comunidade ela possa sobreviver por 2, 3 dias até que o serviço de socorro possa chegar lá com efetividade. Isso o Japão todo já aprendeu, que ele não pode contar num grande desastre, como está fazendo aniversário hoje, 9 anos do tsunami do Japão, 11 de março de 2011, e a população do Japão, que é um dos países mais preparados do mundo em termos de desastre, mas porque a população não fica esperando o serviço de emergência. Ela está treinada, ela busca treinamento, e como eu estava dizendo, nós oferecemos treinamento regularmente para os municípios, no caso a Defesa Civil Estadual. Os quartéis de bombeiros oferecem pelo menos uma vez por ano. Nós temos a semana de prevenção, na semana do 2 de julho, em que nós damos palestras para a população, e estamos à disposição para qualquer grupo que nos busque, que queremos uma palestra para 30 pessoas aqui de uma escola, para professores que podem multiplicar aquilo entre os alunos, para que as pessoas saibam o que fazer enquanto o socorro não chega. E num desastre de uma grande magnitude, é inevitável no mundo todo, não é... O Brasil, a gente tem o costume de esperar pelo poder público. E nas sociedades mais desenvolvidas, eles entendem que o poder público muitas vezes está de mãos atadas, porque a estrada caiu, porque está chovendo muito, o helicóptero não pode se deslocar. Então, as populações, elas se preparam para esses eventos também. Robadei, a gente sabe que você tem compromissos. Queria pedir para você poder passar um recado final à população, manter o alerta, né? Porque a gente sabe que o período de março é o que realmente sempre protagonizou maiores volumes de chuva, né? Foi surpreendente esse volume para esse ano, ou é uma coisa ocasional, só que de forma... Foi muito diferente de outros anos, né? Assim, de tempos em tempos a gente tem essas chuvas aí de 200 milímetros, nada tão surpreendente. A gente sempre torce para não acontecer, mas volta e meia acontece, e o que nos preocupa mais são as áreas montanhosas, né? As áreas de baixada, normalmente ela tem um alagamento, causa um transtorno por vários dias para a população, a enchente, os rios sobem, mas o que efetivamente mata é o deslizamento de terra aqui no nosso estado, que ele é súbito, ele acontece muito rápido, e a população precisa ter muita atenção para isso, não construir nesse tipo de região. Normalmente é uma obra cara para você fazer com segurança, então evitar a construção irregular. Você pensa que está se livrando do aluguel, tendo a sua casinha, mas você pode estar cavando a sua sepultura. E o que pode acontecer é o poder público identificar essas construções irregulares e ela inclusive perder o investimento que foi feito. Então, bem, Robadeu, eu queria te agradecer e deixar aí aberto o nosso sinal para que você possa estar sempre nos ajudando, nos mostrando, ajudando a levar essa informação de conteúdo que é tão importante para a nossa região. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e aguardo a sua visita de sempre aqui, estamos de portas abertas. É um grande prazer para a gente, obrigado. Eu que agradeço.